O livro de Levítico, no seu capítulo 19, verso 28, diz o seguinte. Levítico 19, 28. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Levítico, como o próprio nome diz, da tribo de Levi e também das várias leis que Deus determinou para Israel. E nesse verso que nós acabamos de ler, fala de algo que ocorre muito em nossos dias, que é o tema tatuagem. Até gostaria que você, prezado ouvinte, pudesse agora nos ligar e falar se você é favorável ou contra um crente fazer tatuagem no seu corpo. O texto aqui é bem claro: nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Se olharmos para o capítulo 21 de Levítico, que fala sobre as leis acerca dos sacerdotes, Deus orienta o povo de Israel que o sacerdote deveria ter um comportamento, fala de vários aspectos da sua vida, e um desses aspectos está no verso 5 do capítulo 21 de Levítico, que diz: não farão calva na sua cabeça, e não raparão os cantos da sua barba, nem darão golpes na sua carne. Podemos também observar mais à frente, em essa repetição em Deuteronômio, capítulo 14, verso 1, que diz: filhos, sois do Senhor vosso Deus, não vos dareis golpes, nem poreis calva entre vossos olhos por causa de algum morto. Dessa maneira, encontramos nestes textos recomendações suficientes para nos mostrar que essa prática, que é tão comum em nossos dias, não é apropriada para o corpo de um crente. A notícia que tem chocado a opinião pública nesses dias é o que duas pessoas fizeram com um jovem que cometeu um pequeno delito ao tentar roubar uma bicicleta, e duas pessoas, um que tinha um certo conhecimento de tatuagem, pegaram esse jovem e escreveram na sua testa: eu sou ladrão, e depois embaixo: vacilão. Isso criou-se um grande comentário quando várias pessoas estiveram dando as suas opiniões. E essa marca que é feita no corpo é algo que é atual. Nós não tínhamos conhecimento, muito pouco disso no passado. Então, sabemos que quando determinadas marcas, especialmente com algumas tintas, são colocadas no corpo, somente um médico dermatologista pode retirar. E isso é feito em várias pequenas cirurgias e às vezes causa feridas graves no corpo. O que a Bíblia nos fala a respeito do corpo? O corpo
ele não pode ser desfigurado, como nós encontramos aqui nesses textos que acabamos de ler. O corpo humano, ele não deve ser desfigurado. Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 15, o apóstolo Paulo diz assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falos-ei membros de uma meretriz? Não por certo. O apóstolo Paulo está advertindo contra o relaxamento moral. Esse relaxamento moral, como temos visto em nossos dias, demonstra as terríveis consequências, no caso principalmente o crente. E o crente, ele deve ter o sentido do que o seu corpo, ele é o templo do Espírito Santo. É o que ele diz também nesse mesmo capítulo 6, verso 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. E aí Paulo vai dizer: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Ele coloca primeiro o corpo, depois o espírito, os quais pertencem a Deus. Então o nosso corpo é a morada pessoal do Espírito Santo, onde o Espírito Santo é o selo de Deus em nós, mostrando que lhe pertencemos. Quando vemos, por exemplo, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, uma das primeiras providências que eles fizeram foram colocar folhas de plantas para cobrir as partes íntimas, mostrando assim um certo cuidado, um certo zelo com certas partes do corpo que devem ser cobertas, devem ser bem tratadas. E o Senhor fez matar animais para cobrir o corpo do homem e da mulher. Isso nos mostra uma certa decência que nós devemos ter com o nosso corpo e principalmente quando estamos na casa do Senhor, porque é um lugar de respeito, um lugar que nós temos que procurar vir bem arrumados, não com roupas suntuosas, mas com roupas simples, mas bem arrumados na casa do Senhor, porque o nosso corpo, ele não deve ser profanado por qualquer impureza ou mal proveniente da imoralidade. E agora pessoas marcam o seu corpo com coisas tão fúteis, como nós ouvimos ontem, por exemplo, uma pessoa falando que às vezes ela marca o nome de uma namorada, de uma pessoa que ela ama, e aquilo fica marcado no corpo dela. Amanhã ou depois acontece um rompimento nesse relacionamento, a pessoa está com o nome de outra. O que vai acontecer com esse novo relacionamento? Então são situações em que hoje nós vemos, especialmente os nossos jovens, e ontem foi o Dia dos Namorados, e eu estava escutando pela rádio quantas pessoas procuraram tatuar os seus corpos para essa homenagem aos seus namorados. Então nós precisamos ter cuidado, o cristão deve ter muito cuidado
Às vezes somos perguntados pelos nossos jovens o que eles acham com relação a essas tatuagens. E nós temos que orientar os nossos jovens para que eles não entrem nesse modismo, porque o nosso corpo, devemos entender, é o templo do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, diz Paulo, falando de 3 aspectos do nosso ser, né? Um ser trino, espírito, alma e corpo. Ele diz: sejam plenamente conservados, isto é, quando conhecemos ao Senhor, o nosso corpo pertence a Cristo. Antes éramos escravos do pecado, agora estamos debaixo do senhorio de Cristo. Por isso Paulo diz em Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o corpo, ele tem sim uma grande importância nisso tudo. Não podemos fazer do nosso corpo qualquer coisa. Temos que cuidar, temos que zelar, temos que procurar a saúde do nosso corpo, temos que procurar nos alimentar bem, temos que procurar dormir bem, ter momentos de lazer. Todo o nosso corpo, ele deve permanecer da melhor maneira possível. E aí Paulo diz: sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como fica mal hoje um líder, uma pessoa que vai se apresentar diante da igreja, toda tatuada, toda cheia de efeitos, parece que nem tem uma pele, tem mais tatuagem do que pele. Que coisa horrível! E às vezes ainda a pessoa utiliza um texto que está em Apocalipse, que fala que na sua coxa estará marcado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Isso não é argumento para se utilizar essas marcações que hoje, infelizmente, está tão comum e serviu até de uma situação vexatória para esse jovem, uma situação calamitosa que essas pessoas tiveram. Ele teve o seu erro, sim, mas não merecia uma humilhação tão grande depois de sair nas redes sociais, para a família. Então é algo que estamos vivendo realmente um tempo difícil, onde os valores da palavra de Deus estão sendo colocadas num plano secundário, e isso traz pessoas que infelizmente não têm nenhum senso de responsabilidade para com o seu próximo. E é o que a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 1, onde Paulo diz que Deus os entregou às paixões infames. Hoje vivemos nestes dias, mas eu espero que você, prezado ouvinte, seja um remanescente, como assim tinha em Israel. Você seja um remanescente que se apegue aos valores da palavra do Senhor, e
você tenha outro posicionamento que seja um posicionamento bíblico.